Por um lado, disse que precisamos de taxas de juros mais baixas. Mas ontem também veio a notícia de que o CEO da BlackRock afirmou que poderíamos potencialmente ter taxas de juros mais altas. Se isso acontecer, cairíamos aqui, é claro, por terra. Eu acho que isso é intencional. Aqui, claro, mais uma vez, manipulação de mercado. E hoje falamos sobre algumas coisas importantes, como o que realmente está acontecendo nos bastidores, e por que isso não é tão ruim assim como está acontecendo. E antes de continuarmos, não se esqueçam de deixar um like e um comentário hoje. Estou ainda mais dependente do seu apoio nestes tempos difíceis. E não deixem de conferir o link para a BitUnix, uma super exchange para trading, mas também para comprar no mercado de criptomoedas. Vocês recebem um bônus de depósito. Isso é válido até o dia 20 de abril. Se vocês depositarem dinheiro, recebem um bônus. Vocês depositam $1.000 e recebem $200 como bônus futuro. Verifiquem isso e participem com certeza. Já se passaram alguns dias novamente, e eu acho que hoje podemos olhar para tudo isso de uma perspectiva um pouco diferente. Esse segunda-feira negra que vimos agora lembra bastante, em termos de números e dados, o crash do corona. E talvez seja exatamente isso que Donald Trump deseja. Porque olhem só para isso. Durante o corona, tivemos 4 semanas de queda acentuada. Uma queda de 35% no S&P 500. Isso realmente não foi bonito, foi extremamente difícil, mas foi curto e direto. E depois vocês viram o que aconteceu. Tivemos uma enorme tendência de alta. Porque aqui embaixo foi lentamente anunciado que o Fed injetaria mais dinheiro, despejando dinheiro nos mercados. E foi assim que, na época do corona, a economia foi salva. E tivemos aqui mais uma grande corrida. O S&P 500 quase dobrou novamente. Então, é louco o que está acontecendo aqui. E preferimos ver uma reação de curto prazo, seguida por uma tendência de alta razoável, do que o que vimos aqui sob Joe Biden. Aqui vimos que simplesmente ficamos estagnados por meses. Aqui, simplesmente não aconteceu muita coisa. Ao longo de meses, tivemos aqui uma correção mais forte, ou seja, essa correção durou um ano inteiro. E é por isso que eu digo a vocês, é melhor ver uma dor de curto prazo para um sucesso de longo prazo, do que cair, continuamente por vários anos. Então, prefiro essa dor curta, qualquer outra coisa realmente se torna muito menos divertida. O Fed prevê um crescimento negativo de menos 4% para o próximo trimestre. Isso, é claro, nos levaria a uma recessão. Além disso, também vemos que o desemprego nos Estados Unidos continua a aumentar. Consequentemente, estamos atualmente precificando uma recessão. Tudo isso é, naturalmente, ainda mais impulsionado pelas tarifas. Isso parece perigoso, mas também tivemos uma pequena recessão durante o crash do corona. Lá, tivemos praticamente uma pequena recessão também. E eu acho que Trump quer conduzir isso novamente de forma que vejamos uma mini recessão de curto prazo para um sucesso de longo prazo. Vocês devem considerar que, quando realmente estivermos em uma recessão, os mercados não reagirão mais de forma tão negativa. Porque tudo já está precificado. Os investidores estão atualmente extremamente inseguros em relação a todos os mercados financeiros. Eles estão com mais medo agora do que durante o crash do corona. E eu quero dizer, isso já diz tudo. Historicamente, este será novamente um bom momento para comprar criptomoedas e ações. Porque quando estamos tão imersos no medo, a longo prazo, sempre foi um bom momento para acumular. Devemos analisar tudo isso de forma racional e não emocional. Também no índice de bens de cripto 4, estamos novamente no nível mais baixo, desde a queda da FTX. E é realmente louco quão profundamente estamos imersos no medo agora. Eu não teria pensado que cairíamos novamente no medo durante um bull run mais profundamente do que na queda da FTX. E preciso lembrar vocês, novamente, nunca caímos em um mercado de baixa a partir do medo. Após o medo, sempre veio a recuperação para tempos melhores. Aqui está novamente um plano diretor, como os Estados Unidos estão jogando tudo isso. Tivemos um dólar forte, grandes tarifas, custos de dívida. Consequentemente, os Estados Unidos tiveram que intervir. A China estava sob pressão apenas por causa desse dólar muito, muito forte. A China tinha problemas de exportação, saídas de capital, deflação, crise imobiliária. Tudo isso que vimos nos últimos anos na China. A economia da China realmente não estava indo tão bem. A China precisa estimular. Precisava de créditos e começou novamente com a impressão de dinheiro. E adicionalmente iniciou programas fiscais. Como resultado, estamos vendo por parte da China uma expansão monetária decente, novamente. O que é muito bom no futuro para nossos ativos de risco, para Bitcoin, ações e assim por diante. Esse é o curso das coisas.
E a partir daqui veremos então o próximo rally. Porque temos novamente créditos acessíveis e uma expansão monetária. Vimos esse exemplo nos últimos anos. Mais lentamente, os Estados Unidos estão adotando uma política diferente e estão enfraquecendo o dólar aos poucos, porque o objetivo foi alcançado aos poucos. A China contraiu mais créditos. A China já está começando com a impressão de dinheiro e assim por diante, para fortalecer a economia. E agora, aos poucos, os Estados Unidos estão mudando. Os Estados Unidos estão enfraquecendo o dólar aos poucos. E isso é exatamente o que eles querem. Quanto mais fraco o dólar, melhor se pode exportar com o dólar americano. E assim por diante. Exatamente o que o dólar está fazendo agora. Vimos também na última posse de Donald Trump. A curto prazo, o dólar se fortaleceu, mas depois o dólar ficou muito fraco. Mercados de criptomoeda, ações e assim por diante escalaram novamente de forma muito forte, porque quanto mais fraco o dólar, melhor é para os mercados. E está acontecendo exatamente como em 2017, quando Trump já era presidente. A curto prazo, já vimos também que os juros dos títulos do governo subiram novamente. Isso significa que as pessoas já começaram a retirar dinheiro de lá lentamente e estão voltando aos poucos para os mercados de criptomoedas e para as ações. No final das contas, o que já vimos nos últimos dias, a confiança está voltando um pouco lentamente. Isso não significa que não possa cair ainda mais. Mas, como eu disse, a longo prazo, isso é exatamente o que é melhor agora. Dor de curto prazo para sucesso a longo prazo. Isso é algo que Trump já anunciou muitas vezes. E no S&P 500, isso também parece ser o caso agora. Deem uma olhada. Tivemos, sem dúvida, um crash temporário, mas a longo prazo. Isso será, historicamente falando, irreconhecível. Ser. E é melhor ter um crash curto do que estagnar permanentemente por anos. Este crash oferece oportunidades incríveis no momento. Isso é algo que definitivamente devemos ter em mente. Quero dizer, ainda estamos vendo isso atualmente. Agora está até começando a ser negociado que não haja tarifas entre a Europa e os Estados Unidos. Seria ainda melhor, então poderíamos ousar ainda mais. Exportar, importar. Seria definitivamente bom se isso fosse implementado em todo o mundo. Mas seja como for, está em negociação e é completamente lógico que os Estados Unidos não possam manter essas tarifas por muito tempo. Essas são as piores tarifas que eles tiveram em mais de 100 anos. Não, será possível mantê-las. Por meses. Quero dizer, um iPhone agora deve custar $3.500 ou algo assim. Ninguém vai gastar isso. E seria ainda pior para a América se começássemos a comprar celulares chineses ou algo assim. Portanto, isso é apenas um pouco de alarmismo a curto prazo. Mas a implementação será um pouco diferente. E os Estados Unidos também vão recuar rapidamente nas próximas semanas. Pânico a curto prazo para sucesso a longo prazo. Lembrem-se disso, amigos. O jogo que Trump está jogando, ele não está jogando pela primeira vez. Ele sabe o que está fazendo, e ele sabe muito bem que, a longo prazo, isso é melhor, não se preocupem com isso. Embora a curto prazo não pareça tão bom, a longo prazo nada mudou. Enquanto os grandes jogadores estão comprando atualmente, vemos que o varejo vende, grandes baleias compram, o varejo vende. Vocês sabem muito bem o que isso significa. O mercado de alta não acabou. As baleias. O smart money não está comprando de forma tão agressiva sem motivo. Eles sabem o que estão fazendo, e sabem muito bem que este ciclo ainda não está acabado. Já vimos algumas boas altas, mas ainda não acabou. Ainda teremos tempos realmente bons por aqui. O varejo está com medo, mas as pessoas que realmente sabem mais continuam acumulando agressivamente. Por isso, dê um zoom para fora, olhe para tudo isso a longo prazo. Eu penso que em 3, 4 meses, isso terá sido apenas uma correção normal. E então estaremos com os preços muito mais altos. Espero que no final do ano tenhamos mais uma bela alta, onde provavelmente veremos a temporada do Bitcoin e o topo do Bitcoin. O tempo e os dados coincidem pelo menos parcialmente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like e um comentário e até a próxima, amigos.